Bora lá, meu povo! Começando mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e trago conteúdos todos os dias para vocês aqui no YouTube, sempre te atualizando com as últimas informações do nosso vozão do coração, do meu povão. E nesse vídeo de hoje vamos falar da repercussão da partida de ontem do Ceará contra o Iguatu, empate por 1-1 no PV. Vamos trazer todos os assuntos relacionados ao jogo. Cuida! Gigante Alvinegro. Galera, papoca o teu dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo. É muito importante a gente continuar crescendo aqui. A tua inscrição é muito fundamental. Estamos rumo aos 5.000 inscritos aqui no canal. Olha que marca linda, 5.000 inscritos. E a gente está muito próximo de fazer um ano de canal. Então, eu peço para você se inscrever aqui no canal. Você vai estar ajudando muito e deixa o like no vídeo, que o like também é muito importante para a gente continuar crescendo. Nesse momento, somos 4.813 inscritos aqui. E nesse vídeo aqui, a gente pode chegar nos 4.850. Vamos lá, confio em vocês. Vamos juntos, vamos começar a conversar sobre esse jogo? Mas primeiro eu quero falar da nossa rifa, tá? Lembrando que a nossa rifa são 3 prêmios: uma camisa oficial do Ceará, uma camisa da loja Nation, né? Quero agradecer a loja Nation por patrocinar a nossa rifa, né? Se você não conhece ainda, usenation.com.br é o site da Nation e lá tem cupom do Gigante, é Gigante10 o cupom. Você pode garantir o seu desconto e comprar suas camisas na loja Nation. E também a Ideiarte, né, que patrocinou um abajurzinho desse aqui, né, de LED. Você pode também participar da nossa rifa e tentar ganhar um desse ou conhecer a Ideiarte e comprar diretamente com eles, tá bom? Então sigam lá Ideiarte, ideia_RT lá no Instagram, que você vai também estar ajudando muito o nosso canal, incentivando os nossos apoiadores, tá bom? Agora sim, vamos começar os assuntos desse vídeo. E o primeiro assunto que eu quero trazer, galera, é sobre a cirurgia do Dieguinho, né? O Dieguinho que sofreu um trauma na partida ainda contra o Maranguape, né? Quem não se lembra daquela cena feia. E ele sofreu um trauma no tornozelo. O clube não divulgou direito a informação ontem, mas o que a gente sabe é que o Dieguinho vai ter que passar por um procedimento cirúrgico na região do tornozelo. A gente não sabe se o problema é ligamentar, se é osso, a gente não sabe o que de fato aconteceu. O fato que o clube falou é que ele vai precisar de um procedimento cirúrgico e deve desfalcar o Ceará aí pelos próximos meses. E o que eu achei engraçado, eu publiquei essa informação lá no meu Instagram, né? Inclusive, quem não segue ainda é Gigante Alvinegro 1914 lá no Instagram. Eu publiquei sobre a lesão do Dieguinho e a galera, só assim ninguém vai levar ele. A galera tá com medo de perder o Dieguinho, hein? Mas desejar aqui melhoras e todo o sucesso do mundo ao nosso querido volante Dieguinho, que ele possa se recuperar aí prontamente dessa lesão, né? Agora vamos lá, né? Começar a falar realmente do jogo de ontem. Primeiro, falar do Floresta. O Floresta venceu a equipe do Maranguape por 3-0, né? E o Floresta é o time que hoje na classificação está mais próximo do Ceará. O Ceará tem 7 pontos, o Floresta tem 6 pontos. E na outra rodada, o Ceará enfrenta a equipe do Tirol e o Floresta enfrenta a equipe do Iguatu. Talvez o encontro mais equilibrado do nosso grupo, né? O jogo entre Floresta e Iguatu. Cara, o Ceará já está classificado, certo? O Ceará já está classificado. Para a próxima fase, o Ceará chega a 7 pontos e já está classificado para a próxima fase, que passam os 3 primeiros. Né? Os 3 primeiros passam para a próxima fase do Campeonato Cearense e o Ceará pega o Tirol, que hoje é o pior time do nosso grupo. Né? O Tirol só tem apenas um ponto conquistado. E o Ceará pega o Tirol na última rodada, na próxima quarta-feira, 21h30 no PV. Mando do Tirol, então sócio não vai poder entrar nesse jogo só com check-in, né? O mando é do Tirol.
E deve ser um público bem baixo, né? Porque 9h30 da noite, Tirol, tendo que pagar ingresso, o público deve ser bem baixo nessa partida. E o Maranguape, que é o quarto colocado, tem 3 pontos conquistados e não pode mais alcançar o Ceará porque não joga mais, né? E o Tirol, que está lá embaixo, se ganhar do Ceará, só chega a 4. Então o Ceará já está classificado à próxima fase do Campeonato Cearense. Assim como o Floresta também já está classificado. Se eu não me engano, os três já estão classificados, né? Os três já estão. O Iguatu tem 5 pontos, o Tirol também não chega, no máximo que chegar a 4. O Maranguape não joga mais, então pronto. Grupo definido. Falta só definir de fato as posições, mas convenhamos que o Ceará deve vencer o Tirol na quarta-feira e garantir aí o primeiro lugar para ter direito a 2 jogos, né, como mandante na próxima fase. E eu aposto com vocês que a gente vai pegar o Clássico Rei com o mando do Fortaleza, como ultimamente tem sido, né? Que é impressionante como o mando do Clássico Rei na fase classificatória nunca é nosso. Sempre é do lado de lá. Impressionante. Mas vamos lá. Empate por 1-1. Onde estão os problemas desse empate do Ceará? Para mim, o principal problema do Ceará hoje se chama elenco. Ontem, nós vimos o Mozart promover várias mudanças, né? Ontem tivemos o Richard no gol, o Rafael Ramos e o Eric Melo nas laterais. A gente viu Richardson e Matheus Araújo titulares no meio-campo. Tivemos ontem o Giúlio titular no ataque. Mas por que não houveram mudanças como o Pedro Henrique ter ficado no banco, como o Luca ter ficado no banco, o próprio Zanocelo? Por que não houveram essas mudanças? Porque o Ceará tem um elenco curto. Hoje, nós não temos peças no banco de reservas que possam suprir os 2 zagueiros, que possam suprir o Pedro Henrique e o Luca, que possam suprir o Zanocelo. Nós não temos essas peças no banco de reservas. Então, o Ceará está curto. Nesse momento, não consegue nem girar o elenco da forma que deveria estar girando no Campeonato Cearense, né? Então, o que nós precisamos enxergar hoje é que o Ceará precisa de contratações. Tudo bem que temos aí Júlio César e Mateuzinho muito próximos de um acerto com o Ceará, né? Nos próximos dias devem ser anunciados, inclusive. Mas será que é só isso? Porque, na minha concepção, nós precisamos de pelo menos mais uns 2 pontas, nós precisamos de mais, fora o Júlio César, mais um zagueiro. Eu não tenho total confiança nas minhas laterais, eu confesso para vocês. Então, será? E assim, o Ceará contratou o Jorge Meurer, né? Inclusive ontem ele foi reanunciado lá no Twitter, né? E eu vou até trazer um vídeo sobre ele hoje no meu Instagram, como eu já falei, se você não conhece o meu Instagram ainda, segue lá, Gigante Alvinegro 1914. Eu vou avaliar essa contratação do Jorge, porque eu queria entender o contexto. O Ceará hoje tem o Bruno Ferreira e o Richards, certo? Cara, por que contratar um terceiro goleiro vindo de fora? Por que não promover um garoto da base? Se é um goleiro que não vai jogar, porque é muito difícil que jogue, por que não promover um da base? Dar rodagem para um jogador que é nosso. Contratar um de fora para nem jogar, mais uma vez, é uma bola fora do Ceará, na minha opinião, em relação a goleiros, né? Mas é assunto para outro dia, né? Infelizmente. Mas os problemas do Ceará, para mim, hoje partem muito disso, né? Aí eu queria falar com vocês. O Luca tirou o dedo, né? Quem não entendeu, o dedo lá do. E conseguiu marcar o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. E foi até rápido, né? Você pensar que o Luca jogou 2 jogos e 11 minutos ano passado, o gol do Luca não demorou tanto assim, não, né? 2 jogos ele já marcou o primeiro. E o que você achou da estreia? Achou que o Luca foi melhor, da reestreia no caso, né? Achou que o Luca foi melhor do que no primeiro jogo? Eu acho que no primeiro tempo ele foi muito ruim, de novo. E no segundo tempo ele melhorou um pouco, mas ainda é um nível muito fraquinho, de verdade. Ele precisa evoluir bastante ainda na carreira dele para realmente desenvolver esse futebol dele. É um jogador que a gente sabe que é nível de reserva ou até de terceira opção. Infelizmente,
eu não acredito que o gol vá mudar muita coisa nesse momento em relação ao Luca. E o Pedro Henrique segue decepcionando. Mais uma vez o Pedro Henrique foi titular e perdeu um gol feito também, né, no primeiro tempo. Mais uma vez foi um jogo que ele não conseguiu fazer muita coisa e ele não está conseguindo fazer muita coisa. Com o nível do Campeonato Cearense, para mim é preocupante. Por mais que o físico, nesse momento, seja um grande percalço do Ceará, lembrando que os atletas começaram a trabalhar no dia 12, ontem foi dia 17, tinha 15 dias e os caras já estavam no segundo jogo oficial, né? Então, não estou aqui para criticar a parte física deles, né? Mas sim a parte técnica, que tô vendo pouca, entendeu? Quando o físico cansa, nesse momento, para mim zero problema. Agora, quando a técnica fala, quando a técnica falha, né, é complicado. Mas vamos observar o que é que vai ser aí dos próximos jogos, né? Lembrando que Fernandinho e Vina entraram ontem ainda, tiveram poucas chances, mas o Ceará acabou não conseguindo ser muito objetivo ontem contra a equipe do Iguatu. Inclusive o Moza fez a sua entrevista coletiva, né? E falou um pouco sobre essa situação das mudanças, né? Vamos ver o que o Moza falou. Boa noite. Eu fiz mudanças para otimizar o nosso elenco, para descansar alguns jogadores, para não correr nenhum risco desnecessário nesse início de temporada, e eu fiquei satisfeito com o desempenho dos jogadores. Assim. Nós criamos bastante oportunidades, fico incomodado com o gol que nós tomamos, que era um gol evitável, mas faz parte desse início de trabalho. Algumas situações elas irão acontecer, e assim, é natural que aconteça, principalmente para nós podermos corrigir. Mas enfrentamos um adversário duro, fisicamente exigiu bastante de nós. Eu fico satisfeito pelas oportunidades que nós criamos, mesmo contra 10 jogadores, com linha de 5, enfim, bem baixo, praticamente nos últimos 20, 25 metros do campo. E mesmo assim nós conseguimos criar bastante situações. Infelizmente não vencemos. É óbvio que o empate, ele principalmente pela forma que foi o jogo, fica um sentimento amargo, mas enfim, é natural que algumas situações aconteçam nesse início. Mas, enfim, eu acredito que nós estamos no caminho, coisas naturais que precisam ser corrigidas, que é normal nesse início, mas os jogadores se entregaram, correram, tentaram, então não tenho assim uma vírgula para falar deles. Pelo contrário, correram bastante, criaram, lutaram até o fim, tivemos inclusive chances ali no fim para poder vencer. Infelizmente não vencemos. Olha, assim, minha opinião em cima disso, tá? O Campeonato Cearense, ele tá sendo, nesse momento, um teste inicial, claro, o nível é muito mais baixo, para uma Série B. A gente precisa lembrar que hoje o Ceará é top 4 candidatos claríssimos ao acesso para a Série A, né? E o que mais vai acontecer na Série B desse ano é o Ceará ter que enfrentar grandes defesas. Times com 10 jogadores na linha de trás, o Ceará tendo que achar espaços. Então, o que mais vai acontecer durante essa temporada é isso. Poucos times vão vir para trocação contra o Ceará. Então, nós precisamos ajustar essa forma de jogar. E eu entendo que o Campeonato Cearense pode sim funcionar dessa forma, como essa pré-temporada, digamos assim, de luxo, né? Inclusive, foi muito em cima disso que o Jussier Cunha trouxe a opinião dele, né? E eu vou trazer aqui o vídeo do Jussier falando do jogo de ontem. Fala, Jussa! Pode parecer complacência, um certo conformismo, mas não é. Esses primeiros empates de Ceará e Fortaleza, logo nas rodadas iniciais do Campeonato Cearense, são absolutamente normais, previsíveis, efeitos colaterais de times que não se prepararam para a temporada. Ceará e Fortaleza estão fazendo pré-temporada dentro do Campeonato Cearense. Essa é a verdade. Empatar com o Iguatu talvez nem preocupe tanto, tire o sono do torcedor do Ceará. Talvez o que mais preocupe é olhar para o elenco e enxergar carências. O Ceará precisa hoje de qualidade e quantidade. Esse time, claro, vai evoluir.
o ritmo de jogo vai ser adquirido com a sequência de jogos, mas será que o Ceará tem hoje um time para conseguir o objetivo no ano? O primeiro objetivo é Campeonato Cearense. O Ceará certamente estará na final. Mas será que o Ceará estará pronto para a Série B com esse time, ou pelo menos já tem uma base para disputar a Série B com os jogadores que lá estão? Essa é a pergunta. Esse é o grande questionamento do torcedor, né? O Jussier foi bem demais nisso. Esse é o grande questionamento, é saber se esse time está realmente sendo bem informado para a Série B. Porque o Campeonato Cearense... eu quero ser campeão. Ok, mas vai mudar muita coisa? Não. Agora deixa de subir da Série B para a Série A, para tu ver o tamanho do problema. O Campeonato Cearense todo ano tem. Agora, Série A não é todo ano que tem não, viu? Série A não é todo ano que tem não. O Ceará precisa subir. O Ceará precisa subir. Então, assim, a opinião do Jussa aqui foi perfeita nisso. O Ceará não tá tendo, não teve uma pré-temporada. A pré-temporada é agora, é jogando. Então, precisamos realmente organizar e contratar. O Ceará precisa, nesse momento, de contratações. O Renato Manso também deu a opinião dele, né, lá no Futebolês. Vamos ver aqui o que o Renato falou sobre a partida. Fala, Manso. Empate em 1-1 entre Ceará e a equipe do Iguatu no PV. Um jogo bem ruim tecnicamente no primeiro tempo, poucas chances, muitos erros. O Iguatu veio com aquela ideia, né, de jogar com uma linha com 5 jogadores, marcava num 5-4-1, tentando sair em velocidade ali com o Jefinho, um pouco mais da habilidade do Cássio e também o Thiaguinho. E o Ceará que teve muita dificuldade para sair desse bloqueio, né? Faltou um pouco de qualidade na hora do passe, domínio, na transição, na velocidade, né, na ocupação de espaço. Até que o Ceará chegou muito pouco ali ao gol do Zé Rafael no primeiro tempo, poucas chances para os dois lados, uma finalização do Iguatu, uma para o lado do Ceará. O Pedro Henrique perde um gol claríssimo no primeiro tempo, assim, né? Uma jogada do Matheus Araújo que levanta a cabeça e tudo mais, enfim. O segundo tempo é um pouco melhor, com um pouco mais de espaço. O Ceará faz algumas mudanças, consegue chegar mais vezes ao gol do Iguatu, faz 1-0 com o Luca, né, que desencantou depois de um bom cruzamento do Pedro Henrique, mas em seguida o Jefinho, que talvez tenha sido o jogador mais efetivo do ataque da equipe do Azulão, chega ao empate. E daí para frente é um jogo onde o Iguatu tentou ganhar tempo, cozinhar o jogo, e o Ceará chegando ali, tentando fazer uma pressão maior, mas sem tanta efetividade, mesmo com as mudanças. A entrada do Vina, a entrada do Fernandinho, que acabou fazendo com que o Ceará tivesse um pouco mais de até qualidade na troca de passes, mas continuou faltando aquela efetividade, continuou faltando aquela coisa de chegar com mais precisão ao gol. Ainda teve uma grande oportunidade, um bombardeio ali, o Zé Rafael salvou, uma infelicidade que a bola pegou no Luca, enfim. Pontos perdidos, o primeiro jogo que o Ceará não consegue vencer na temporada, e um reflexo daquilo que o Ceará vai precisar prestar atenção. Vai ter alguns detalhes que ele vai precisar ajustar para a temporada. O problema do Ceará segue sendo gol. Basicamente, o problema do Ceará segue sendo fazer gols. Nós continuamos aí com algumas peças do ano passado que formaram um dos piores ataques da Série A. E o problema continua sendo o gol. O ataque do Ceará até agora não foi reforçado. Quem foi que chegou pro ataque? O Juan Alano, que nem joga? Cadê os reforços pro ataque? Cadê os reforços pro ataque? Não chegou um ponta. O Mateuzinho tá chegando, mas não chegou ainda. Cadê um centroavante? Cara, nós estamos deficitários no ataque desde o ano passado. O Ceará não consegue fazer gol. Qual é o objetivo principal do futebol? Gol. O Ceará não consegue fazer. Nem contra os times pequenos. Esse é o grande gargalo do Ceará. Eu falei isso na coletiva do Moza. O grande gargalo do Ceará é o número de gols. Não consegue fazer. E segue com o mesmo problema. E nós seguimos com o mesmo problema de não conseguir contratar. Quem são os pontas do Ceará hoje? Fernandinho, PH, Giulio. O Juan Alano é meia. Quem são os pontas do Ceará? Precisa ter 6 pontas, galera. A gente só tem 3 e um é da base. Não criticando o Giulio, tem que ter espaço. Para mim ele está entre os 6. Mas cadê o restante?
Cadê o centroavante? Só tem o Luca. Não vai vir ninguém. Essa demora toda é ruim pro Ceará. A gente precisa de número de jogadores. Como o José falou, quantidade e qualidade. A gente precisa do QQ. Quantidade e qualidade. Tá faltando. O Ceará não consegue render. E isso é reflexo dos 5.429 torcedores que estavam no PV ontem. Um jogo com horário bom, 4h30 da tarde, no PVzinho. Mas apenas 5.429 torcedores. O motivo é esse, galera. O pessoal não tá indo por isso. O time não empolga. Ganhou o primeiro jogo com um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Quase não ganha do Maranguape. Agora empatou com o Iguatu. Qual é o ânimo que o torcedor vai ter para ir pro PV na quarta-feira, 9h30 da noite, para enfrentar o Tirol? Qual é o ânimo? Não tem. O Feirão de Sócio foi marcado para o dia 26. Eu nem coloquei na pauta aqui, lembrei agora. O Feirão de Sócio é só dia 26, quando acabar a primeira fase do Campeonato Estadual. O Feirão de Sócio, galera, era para ter sido na primeira semana do ano, para chamar o torcedor. Não é no fim de mês, não. Não é no fim de mês, não, cara. Como é que vocês fazem feirão no fim do mês, meu povo? No fim do mês. Pelo amor de Deus, cara. Falta tato a quem faz o Ceará hoje. Falta tato. Timing. Os caras não têm. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. É complicado. E ainda, o valor do ingresso. O rival tá vendendo ingresso para jogos no PV, setor amarelo, setor azul, 20,10. Setor laranja, 30,15. O do Ceará é 40,20 em todos os setores, galera. Tá caro. É começo de ano. É começo de ano. Tá caro, galera. Campeonato Cearense. 40,20 é preço do Campeonato Brasileiro. Da Série B. 40,20 é Série B. Campeonato Cearense é 20,10. 30,15. Vamos baixar o valor desse ingresso, galera. Tá caro. Infelizmente, falta tato. Muito tato. Mas vamos falar de coisa boa? Hoje tem copinha, 11 horas da manhã. Os netinhos do vovô enfrentam a equipe do Grêmio com transmissão da TV Record e do X Sports no YouTube. O vovozinho vai enfrentar hoje a equipe do Grêmio, tentando chegar pela primeira vez às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As quartas de finais já são a melhor campanha do Ceará até aqui na história da competição, e os netinhos do vovô querem ir muito mais além na competição e buscar, quem sabe, o sonho de um título na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos assistir às 11 horas da manhã, desejar todo sucesso aos nossos moleques e que eles façam um bom jogo hoje contra a boa equipe do Grêmio, tá bom? Galera, é isso. Videozão. Vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Deixa o teu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo e participa da nossa rifa. A chave Pix está fixada no primeiro comentário aqui abaixo do grupo. Copia lá, manda o teu Pix, ajuda o canal, que você vai estar ajudando demais o nosso crescimento, tá bom? São 3 prêmios, uma camisa oficial, uma camisa da Nation e um abajur do nosso vozão em LED, tá bom? Turma, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Gigante Alvinegro.